com o tema Seleção e Censura em Bibliotecas. Por favor, Rodrigo. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. O que eu vou falar aqui é resultado da minha monografia de conclusão de curso, que eu fiz uma pesquisa sobre censura e focando a censura nas bibliotecas, né? Como que se dá e se realmente se há censura em bibliotecas. Vou falar perto, senão... Então, eu fiz essa sequência, né? Primeiro, fiz um relato histórico de como que ocorre de como que ocorreu a censura, né? Identifiquei teorias de censura, se ocorre censura em bibliotecas, identifiquei as teorias de seleção em bibliotecas para ver se fazer uma análise relacionando com os conceitos de censura e finalmente fazendo alguma coisa mais atual, que é identificando a censura na internet, né? A censura na atualidade. Isso aqui é uma frase que eu estava lendo um livro, foi mês passado que eu terminei esse livro e percebi que o autor, depois que ele escreveu o livro, é um livro do Boccaccio, do Decamerão, que no final do livro ele faz uma espécie de justificativa, né? Como se ele estivesse justificando aquilo que ele escreveu, tentando se justificar. Por que eu escrevi aquelas coisas, né? Então, para a época que ele escreveu, é um livro extremamente, a meu ponto de vista, é extremamente polêmico, porque ele critica a igreja, critica os frades, e ele fala que dependendo uma coisa que tem a ver também com essa pesquisa, que é, assim, os conteúdos, né, os conteúdos que a gente analisa, os conteúdos, seja um livro, seja uma informação, ela não pode ser avaliada se ela é boa ou má, né? Quem julga isso é cada um. A gente não pode deixar de expressar porque a gente julga. A gente tem que ter a liberdade de expressão, né? Então, fazendo um panorama histórico, identifiquei que a censura ela não é uma ciência da modernidade, é uma ciência muito antiga. Inclusive, no Brasil especificamente, ela foi trazida de Portugal. Quando os portugueses vieram, eles trouxeram também a legislação deles, trouxeram a censura. Então, naquele período, eles instituíram a Real Mesa Censória, que identificavam quais livros teriam um risco tanto para o poder quanto para a religião, né? Então, eles identificavam tais livros são perigosos, tais livros não podem circular. Então, era uma espécie de lista, né? E com o Estado Novo, com a queda do Império e com o Estado Novo, também foi instituída uma forma de censura. Então, que a gente vê uma continuidade dessa censura. E com a ditadura militar não foi diferente, né? Principalmente com a AI-5, que se tornou uma censura oficial, uma censura bem mais clara, que antes das informações serem publicadas, elas já eram proibidas, né? Então, existia um estado de medo mesmo de publicar. Ninguém queria correr o risco de ser preso ou ser morto, né? As pessoas tinham medo. E atualmente, né, nós temos aparentemente uma proibição da censura, né? Oficialmente nós não temos a censura. A censura, pela Constituição, ela é proibida. Isso na teoria. Na prática, a gente vê que é um pouco diferente. Muito mais porque a gente teve, até essa proibição, nós tivemos 500 anos de censura.
Né? E como que a gente vai apagar essa censura? É simplesmente falar, não pode mais, a gente não... acabou, não temos mais. Agora nós temos liberdade de expressão. É uma coisa assim, muito de repente, que não é suficiente para a gente ter a liberdade de expressão. Acabar com essa censura, tirar das pessoas que a gente pode falar o que a gente quiser e tem o direito de falar o que a gente quiser. Mas a gente vê que na legislação, né, que é o resultado dessa pesquisa, a gente vê que em toda a legislação, e em toda... na realidade, a gente vê que a censura é muito presente. Né? A gente vê até na lei que proíbe a censura que ela é um pouco contraditória. Ao momento que ela fala que não vai sofrer qualquer restrição, ela fala desde que observados os dispostos. Né? Ela fala que nenhuma lei será contrária, observando, ou seja, desde que tem as condições, não a censura, desde que, né, então, já tem certos problemas já na lei. Né? Ao mesmo que ele fala que não há censura, ele fala que ele vai regular. Né? Vai regular e vai definir o que pode e o que não pode. Então, você vê que há contrariedades e há, sim, certas formas, não diretas, mas indiretas de censura. Né? A gente fez alguns grifos que são meu grifo, né? Aquele segundo parágrafo, ele fala que ele, apesar desses regulamentos, tem a capacidade. Isso é interessante, porque teoricamente com a liberdade de expressão, a lei deveria garantir que as pessoas se defendessem, mas não, elas são proibidas, né? As pessoas têm medo de se expressarem, ou seja, com medo de sofrerem retaliações pela lei. Né? Uma coisa interessante aqui, que depois eu vou voltar, quando eu estiver falando dos livros. Aqui ele fala que os meios de comunicação não podem, direto ou indiretamente, ser objeto de monopólio. O que a gente vê com os livros é que as editoras detêm um monopólio de exploração do livro. Só uma editora pode, ela cria um contrato de exclusividade. Né? Segundo isso aqui é proibido. Então, a gente já vê uma barreira, certas barreiras que a gente encontra para a exploração livre da informação são barreiras e a gente, segundo esses conceitos, são censura. Né, a gente tem um caso aqui, alguma dessas questões aqui são exemplos atuais, não estava na minha apresentação do meu TCC, mas são exemplos atuais. Né, teve a biografia, a pessoa criou um livro, mas foi proibida de publicar. Né, pela liberdade de expressão, ele poderia se expressar, e aí tal pessoa que se sentiu prejudicada, ela teria o direito de resposta, né, segundo a lei. Mas não, foi proibido, não pode. Né? Tribunal de Justiça, a Câmara Civil proibiu. Então, a gente vê que a informação foi proibida, foi censurada. Um outro exemplo, né, do Estado sob censura, que proibiram o jornal de veicular informações, né, que foi, mais uma vez, o juiz do Tribunal de Justiça. Né, mais uma vez, a informação impedindo de circular. Coincidentemente, né, família do Sarney, a gente vê que também são questões políticas, que vocês vão entender conforme eu for explicar os conceitos de censura. Né, isso é um caso particular, assim, a gente acha diversos casos na nossa história, pós-Constituição de 88, de censura. Mas isso é o que aparece, mas o que mais me preocupa são as censuras que estão dentro de nós. É a gente não acreditar que a gente está praticando a censura no nosso dia a dia e não se policiar. Né? Coincidentemente, Sarney, família de Sarney,
que está sendo proibido de se falar sobre a família Sarney, detém a família Sarney, que governou o Maranhão por muitos anos, tem um dos mais... governou o estado dos mais... que tem o IDH mais baixos, né? Então a gente vê que é uma questão política, uma questão social, é uma questão muito ligada com grupos de poder, grupos de interesse. Um outro filme recente que a gente tem, que é o polêmico, né, esse filme aí, Serbian Film, que é um filme complicado, assim, como que o bibliotecário se colocaria nessa situação? É uma situação que as pessoas, ao verem um filme polêmico, um filme... temos diversos filmes que foram censurados na história, esse não é mais um deles, né? Que qualquer filme que choca, qualquer filme que atenta contra a moral, qualquer filme, não que seja só filme, né? A gente fala de informação, de livros, da liberdade de expressão mesmo, em geral, né? E a gente vai chegar nas bibliotecas. Qualquer coisa que choque, que atente contra os valores de uma sociedade, são passíveis de ser censurados, né? E teoricamente, segundo aquela frase lá do Decamerão, não é o filme que vai construir a mentalidade das pessoas, são as pessoas que julgam aquilo que deveriam ver e julgar aquela coisa, e não o Estado proibir que aquilo se veicule, né? A própria órgão no governo, que é a Caixa Econômica Federal, proibiu a circulação do filme. Eles tiveram que encontrar uma outra forma. O Estado, que deveria garantir a liberdade, está proibindo. Então a gente vê diversos conceitos. A gente tem Maquiavel, né? Maquiavel nas suas teorias pragmáticas, né? De obtenção do poder, vê a censura como uma forma de... É um recurso para a manutenção do poder. É mais uma forma de garantia de poder, né? Assim como Maquiavel, como Rodrigues, vê a censura como onipresente, ela é parte do Estado, né? Freud, ele faz uma análise interessante, faz uma analogia com os sonhos, né? Nos sonhos a gente não tem valores, a gente segue, a gente não tem um controle do sonho, a gente tem vontades reprimidas. O que Freud explica é que, ao contrário da nossa realidade, do que a gente vive, que a gente, no dia a dia, a gente se regula para se adequar aos valores da sociedade, nos sonhos não. Nos sonhos a gente simplesmente acontece. Às vezes a gente acorda e pensa, nossa, que loucura, né? Que, segundo ele, alguns sonhos, quando são constantes, são vontades reprimidas. Por mais estranho que seja, alguns sonhos, lá a gente tem liberdade de expressão, na realidade não. Na liberdade a gente tem que se adequar. Rousseau, ele faz uma analogia também da vontade geral e da vontade do povo, né? A vontade do povo é aquilo que ele precisa, é aquilo que ele quer. Mas a vontade geral é que a gente, fazendo uma conclusão, é que a gente consegue na democracia, né? Que é o resultado dos grupos de interesse, dos grupos de poder que manipulam as cabeças, as mentes, e que aquilo é o resultado, né, da vontade geral. Não necessariamente a vontade do povo, mas a vontade geral. Né, já citando Vergueiro, ele cita também os conceitos de censura que se dão a partir de preconceitos, política, religião, econômica e social, de uma forma mais abrangente. Vergueiro já focado nas bibliotecas. Laszlo vê a censura como uma ordem moral também. Nesse conceito as pessoas se adequam aos valores. Berg, Caneiro e Martins fazem uma análise histórica, né? Uma análise histórica da censura no Brasil especificamente. E eles veem a censura como um processo histórico que é resultado
da política mesmo, né? Uma política, manutenção de poder tem tudo a ver. O que a gente vai apresentar aqui, que eu identifiquei como tipos de censura, mas que a gente não pode aplicar a determinadas situações, porque às vezes são vários ao mesmo tempo, né? A gente não pode falar que tal coisa é censura política, por exemplo, porque ela é política, ela é resultado de várias coisas, né? Esses tipos de censura que eu estou falando, eles não são... A gente não tem como falar que ele é um tipo específico de censura, porque às vezes ele é tudo ao mesmo tempo, né? O que seria autocensura? Né? É resultado desses 500 anos de censura que a gente teve. As pessoas se regulam com medo, seja o medo da lei, seja o medo... A gente teve aquele livro que foi censurado, da biografia. As pessoas têm medo de falarem algo errado, de serem processados, de serem... Que nem o próprio filme, a série do filme, ele teve coragem, né? Ele não se autocensurou. Ele fez o filme e acreditou que aquilo poderia ser veiculado, que aquilo era a forma dele se expressar. Né? Então a gente tem a censura política, ideológica, ética, moral, legal, pelas leis, intelectual, a incapacidade, às vezes, das pessoas obterem a informação, seja por uma realidade social, elas não conseguem chegar à informação, que é a censura social, econômica, a incapacidade das pessoas comprarem os livros, irem ao cinema, que a gente vê que é uma realidade brasileira, econômica, técnica burocrática, quando a gente fala, quando o leitor não consegue, quando tem um entrave no meio de comunicação, quando o leitor não consegue encontrar um livro, não consegue chegar na informação, a gente vê que são problemas técnicos que impedem. Então a gente vê censura preventiva, que é a censura oficial, né, a censura que ocorre antes da pessoa publicar, já foi proibido, que teve lá no AI-5. Coercitiva, punitiva, etárica, classificação indicativa. Vou passar mais rápido que... Então a gente vê que é uma censura constante, né? Atualmente a gente tem a classificação indicativa, que assim, ela proíbe e, segundo o ECA, ela protege determinadas faixas etárias, mas ao mesmo tempo que ela protege as faixas etárias, ela protege todo mundo, né? Ela não, por exemplo, proibir que certas informações sejam veiculadas, assim como nas bibliotecas, a gente pensa, tal biblioteca pública, a frequência de determinadas faixas etárias, então a gente vai ter que proteger determinadas faixas etárias segundo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a gente protege também os adultos, então vamos proteger todo mundo. Assim ocorre na TV. Um filme de classificação indicativa 16 anos não pode ser às 10 horas da manhã por causa da classificação indicativa. E as pessoas que só podem assistir filme às 10 horas da manhã não vão assistir filmes bons porque eles são filmes para classificação que não é indicada para o horário. Então elas são censuradas de assistir o filme no horário que eles podem. Agora focando, né? Censura em bibliotecas, que é a rejeição de um livro por preconceito, ideologia, religião. A seleção que a gente vê, ela não é censura dependendo da forma que ela for aplicada. Se ela for aplicada, segundo os conceitos de Vergueiro, para focar num acervo. Né? Um acervo especializado, você excluir um livro porque ele não é da área do seu assunto, uma biblioteca especializada em determinado assunto, uma faculdade de medicina, você deixar de colocar um livro porque ele não é da área de medicina, não vai ser uma seleção, vai ser um foco, né? São teorias diferentes, né? Mas ela pode ser censura se você não vê dessa forma, se você não se vê como possível censor, se você não se preocupar com essas questões, né? Então, se você for pensar naquela censura
visando o custo-benefício, né? Então você não vê a informação, você simplesmente não tem dinheiro, então você vê que há uma barreira para a obtenção da informação. Então você evita materiais polêmicos, você defende valores. Tal obra, eu sou de tal religião, então eu não vou comprar. Então esse livro é antiético, então eu não vou comprar. Mas ele é do assunto, por que você não vai comprar? Porque ele não é... Você não concorda com o livro e não compra, né? Então existe uma relação entre valores morais e liberdade de expressão. Então hoje o que a gente vê é uma discussão que está muito presente, que é o direito autoral, né? Que o direito autoral, atualmente, ele está focando principalmente, ele visa proteger as editoras e não os autores. O que a gente vê é um livro caro, né? Que entra na censura econômica, se eu posso dizer assim, mas uma barreira econômica mesmo. As pessoas não podem comprar livros, não podem ir ao cinema, até podem. Mas se as pessoas procuram as fotocopiadoras, é porque se elas tivessem a opção de comprar o livro, elas comprariam. Mas não, elas procuram fotocopiadoras porque é mais barato, né? Se elas pudessem comprar os livros, você compraria com certeza, né? Às vezes algumas pessoas não compram os livros, não vão à biblioteca porque a biblioteca é muito longe, né? São barreiras que, sob esse ponto de vista, são formas sim, de censura, são formas de evitar que a informação chegue ao seu leitor, né? O Brasil é um país deficitário de bibliotecas, um país com livros muito caros, com cinemas caros, tudo é muito difícil no Brasil, tudo é muito caro. Então a gente pode comprar o livro, mas não pode comprar tudo que a gente precisa. Então, para pensar nesse direito autoral, a gente tem que pensar no autor, em proteger o autor, e não proteger a editora como se vê, não proteger a indústria. Atualmente a gente vê, o que eu vi na minha pesquisa também, que essa proteção da indústria e esses projetos sociais que estão aumentando para as bibliotecas, ela não é resultado de um interesse político em proteger os autores, e sim proteger a indústria, né? Proteger a indústria, que é resultado de um aumento, né, no patrocínio dos lobbies políticos, um aumento da participação da indústria do livro nas campanhas políticas. Isso é resultado, né? Os projetos sociais são resultado dos lobbies das editoras, né? E o que a gente vê nessa discussão de direitos autorais é resultado disso, né? É resultado da proteção da editora. Enquanto a gente poderia ver um ambiente virtual em que o autor poderia vender a preços acessíveis o seu livro, não. A gente vê as editoras entrando toda essa legislação que protege a editora indo para os meios no ambiente virtual, né? Então, a gente ainda continua com essa legislação protegendo as editoras, com esses contratos de exclusividade, que os autores não podem publicar os seus livros e vender seus livros pela internet, porque senão eles vão estar indo contra, né, contra a maré, contra toda essa política que a gente vem de direitos autorais, que foi criada baseada nesse conceito de livro, nesse conceito de informação física, né? Então a gente vê que é uma barreira para a expansão da informação no ambiente virtual. Então, algumas considerações. Tipificação da censura, os tipos de censura são conceitos, né? Nós temos filtros morais, legais, editoriais, econômicos, sociais, que impedem que a informação chegue ao seu leitor. Nós temos tipos de seleção, né? Seleção focada no cliente ou focada no livro. A gente viu a seleção como censura, seleção também, se você não tomar cuidado e não se autocontrolar, ela pode ser uma censura. A censura na internet nada mais é do que essas barreiras para a expansão da informação, que são as editoras, a proteção das indústrias editoriais, que se foca nos interesses das indústrias e não dos autores, né? A internet atualmente a gente ouve falar, a internet é um mar de informações, mas os livros não estão na internet, né? Temos alguns livros sim,
mas os livros que não têm os direitos autorais, porque os livros que a gente precisa geralmente estão com os direitos autorais. Os livros que a gente precisa estudar estão todos protegidos, né? Estão todos estão, ainda não deram o prazo de 50 anos. Então a gente fica limitado a essas barreiras, né? Então, para a gente pensar nessa nova forma de comunicação, a gente tem que pensar de uma nova forma. Pensar no ambiente virtual. Repensar a informação com esses objetivos, né? De informação virtual, esquecendo as barreiras, esquecendo a censura e vendo a informação como vendo a própria internet como um meio de comunicação, quebrando essas barreiras editoriais, burocráticas, para que o autor leve a informação para o seu leitor, sem qualquer intermediário. É preciso repensar toda essa infraestrutura, todo esse modelo criado para o livro, e para a gente conseguir uma informação mais livre, né? A liberdade de expressão. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Que vocês tenham gostado.